Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, verso 1. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos, é uma vida já, né? 38 anos de quase, uma vida de quases, 38 anos ao lado de um mover sobrenatural, 38 anos muito perto de ver a vida mudar, de ver um sonho se realizar, mas 38 anos de quases. Talvez não tenha 38 anos que você tenha um quase na sua vida, mas eu creio que todos nós nessa noite temos alguns quases no nosso coração. É ou não é verdade? Quem reconhece isso, levanta a sua mão, por favor. Quase fui feliz na minha vida sentimental, quase consegui crescer na minha vida profissional, quase passei nesse concurso, quase fui restituído de tal situação, eu quase consegui, quase. E aquele homem ficava ali, não só no quase, mas vendo outros alcançarem o que ele desejava, vendo as coisas darem certo para alguém que estava do seu lado, vendo as coisas darem certo para quem chegou depois dele no tanque, vendo as coisas darem certo talvez para quem estava ali há um mês somente. E eu imagino aquele homem com o coração diante de Deus: Senhor, mas quando? Senhor, eu sei que os milagres acontecem, Senhor, eu sei que existe um mover sobrenatural nessa casa, Senhor, eu sei que o Senhor faz milagres, eu conheço o teu mover, mas ainda não tive uma experiência com o teu poder. Mas quando nós perseveramos, buscando o sobrenatural de Deus, nós deixamos de viver somente perto do mover, e passamos a testificar, a experimentar, como nós cantamos, o poder transformador de Cristo Jesus. Outra coisa que nos chama a atenção nesse texto, é que se foi 38 anos de quase, foi 38 anos tentando, foi 38 anos sem desistir. Isso se chama fé. E se o quase continua no seu coração, é porque a fé continua no seu coração. Porque senão o quase já teria se tornado nunca. A fé no coração daquele homem manteve ele ali, 38 anos, na beira do tanque, 38 anos pulando na água, voltando da água do mesmo jeito, 38 anos fazendo semanas de restituição, fazendo campanhas de Daniel, projetando o ano seguinte, fazendo jejum, fazendo oração, crendo na palavra, e ele mergulhava, e assim como Naamã, na primeira vez ele saía da água, nada tinha mudado, mergulhava de novo, nada tinha mudado, mas sempre chega a 7ª vez, sempre chega a hora que Deus fala: hoje é o seu dia. E eu creio que hoje é o dia de transformação nesse tanque, em nome de Jesus. Quantas vezes aquele homem deve ter pulado? Quando ele olha para o lado, alguém sorrindo, e ele do mesmo jeito. Betesda, tanque de Betesda, Betesda significa casa de graça. E a Bíblia fala que Jesus
se dirige àquele lugar. Jesus se dirige ao lugar onde só o primeiro recebia, onde só o mais preparado, onde só o mais atento, onde só o mais ajudado conseguia receber. Jesus chega até aquele lugar, não para atender o primeiro, mas Jesus chega até a casa de graça, como a própria graça encarnada. Jesus é a graça revelada de Deus, e Jesus chega àquele lugar para manifestar a graça do Pai. Jesus está aqui nessa noite, querido. Talvez você está pensando, tem gente que tem mais fé que eu, tem gente que tem mais ajuda que eu, tem gente que tem mais conhecimento da palavra que eu, tem gente que tem tanta condição melhor do que eu, mas Jesus não veio para atender quem tem condição, Jesus veio para atender quem tem fé. Jesus veio para quem precisa de médico. Jesus falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Jesus não estava falando que ninguém era são. Jesus estava falando: eu vim para aqueles que reconhecem a própria enfermidade, que reconhecem a própria limitação, que reconhecem o próprio pecado, que reconhecem que não podem entrar no tanque sem mim. Eu vim expressar a graça do meu Pai. Eu sou a graça e eu entrei na casa. A graça é para todos. Você pode aplaudir esse Jesus maravilhoso. Verso 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo, sem nenhuma palavra, sem nenhum discurso, sem nenhum olhar, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Jesus vendo e sabendo. Imagino Jesus chegando naquele tanque. Eu gosto de ler a palavra do Senhor, buscando imaginar o contexto. Eu peço: Espírito, me ajuda de alguma forma a viver aquele momento, porque eu creio que isso que é a revelação, é Deus te explicando de fato o que aconteceu e como você pode aplicar isso para a sua vida. E eu imagino Jesus entrando naquele lugar, enfermos, irmãos, enfermos, iguais nós. Talvez possamos ter uma aparência boa nessa noite, mas existem enfermidades no nosso meio, que vão encontrar com o poder de Jesus nessa noite. E Jesus chegando naquele lugar, um lugar triste, chegando naquele lugar tão pesado, uma multidão, e Jesus vê um homem à beira do tanque. O homem nem sabia que Jesus estava olhando para ele. O homem talvez estava pensando em outras coisas, mas os olhos de Jesus já estavam naquele homem antes dele perceber. E eu quero te falar uma coisa: os olhos de Jesus estão em você. Antes de você ouvir essa palavra, antes de você começar a louvá-lo, os olhos de Jesus já estavam sobre você. E a palavra diz que ele sabia, ele conhecia a condição daquele homem há muito tempo. Jesus conhece a nossa condição, Jesus conhece a nossa dor, ainda que nós neguemos a nossa dor e possamos disfarçar para outras pessoas, Jesus conhece muito bem, e Jesus não chega àquele homem por acaso, Jesus chega àquele homem por escolha. Jesus escolheu, Jesus escolheu, Jesus escolheu te encontrar nessa noite. Jesus escolheu, Ele vê o coração, Ele vê a condição, e pela graça, Ele vai dando cada passo em direção àquele homem. Todo mundo esperando um anjo, todo mundo olhando para o céu, todo mundo: cadê o anjo, cadê o anjo? E Jesus passeando no meio deles, o próprio Deus passeando no meio deles. Jesus está passeando aqui, ó. Jesus está andando aqui, é tão real, é tão claro, é tão perceptível. Jesus está aqui.
o mesmo Jesus. E ele começa a se aproximar daquele homem, ele começa a chegar perto daquele homem, até que ele fala: você quer ser curado? Você quer ser curado? Aquele homem, verso 7, fala: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E aquele homem fala o que muitas vezes o nosso coração fala, ainda que não seja externado na boca, mas fala para a gente mesmo: a minha vida não mudou, porque eu não tenho ninguém. A minha empresa não deslanchou, eu ainda não consegui me resolver, ser feliz emocionalmente, porque eu não tenho quem me ajuda. E pode ser até verdade que nos falte ajuda algumas vezes do homem, mas nunca nos faltará a ajuda de Deus. Aquele homem estava tão ferido, que a enfermidade que era no físico, por 38 anos, começou a ferir a alma daquele homem. A enfermidade que veio no físico, começou a ferir o próprio espírito daquele homem, que quando ele estava diante de Deus, quando ele estava diante de uma possibilidade de mudar a vida, ele estava tão ferido que ele não conseguiu prestar atenção na pergunta de Jesus. Jesus falou: olha, você quer ser curado? E a resposta dele foi: eu não tenho ninguém. E eu quero convidar você a fechar os seus olhos, por favor, porque eu sei que Jesus é o mesmo, e Ele faz a mesma pergunta nessa noite. Talvez Ele não fez essa pergunta hoje, talvez Ele tenha feito há alguns dias, há alguns meses, mas o seu coração está tão ferido, pela falta de ajuda, seja ela de amigos, seja ela financeira, seja ela uma simples compreensão de alguém, o coração está tão ferido que você não consegue perceber que Jesus já está falando com você. E nessa noite eu sinto Jesus falando com algumas pessoas muito claro de novo: você quer ser curado? Você quer ser feliz nessa área que você nunca foi feliz? Você quer viver a restituição que você ainda não viveu? Tira os olhos de alguém e coloca os seus olhos em mim. E se a sua oração é essa nessa noite, com seus olhos fechados, levanta a sua mão e diga: Jesus, eu quero. Diga com fé: Jesus, eu quero. Jesus, eu quero. Jesus, eu creio. Jesus, eu quero ter a minha vida transformada nessa noite. E o verso 8: então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Esse é o verdadeiro tanque de milagres, é o tanque da palavra liberada de Jesus. Quando a palavra é declarada, quando uma promessa é declarada, todo aquele que mergulha nesse tanque, seja ele o primeiro ou não, é curado. Nesse lugar, Jesus está movendo um tanque de milagres. Nesse lugar, Jesus está movendo as águas, porque a palavra de Deus está sendo liberada. E todo aquele que pula, independente da sua condição, todo aquele que crê, todo aquele que toma posse e fala: essa palavra é para mim, ele recebe aquilo que ele creu. Jesus sempre falava: olha, você crê? Você crê? Você crê que eu posso fazer isso? O que você quer que eu faça? E quando Jesus fazia um milagre, ele virava para a pessoa e falava: a tua fé te salvou. Eu sou uma fonte de palavras, eu sou uma fonte de vida, mas a tua fé, quando ela é mergulhada na minha palavra, é ela que traz essa transformação. Não é a condição financeira, não é a condição de suporte, de ajuda, não é condição nenhuma, é a fé na palavra de Deus. E a palavra diz que aquele homem imediatamente, no verso 9, imediatamente ele se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. Oh!
Jesus não levantou aquele homem pela mão. Jesus falou: você já está curado, levanta e anda. Tem vezes que a situação já mudou na nossa vida, mas a gente não anda porque a gente não crê no que Jesus já disse. Não está entendendo o que eu estou falando? Eu estou curado, mas eu permaneço no mesmo estado. Jesus já me curou de algumas feridas emocionais, mas eu não ando para reconstruir a minha vida emocional. Jesus já me deu uma palavra de prosperidade, mas eu continuo sentado e eu não tento reconstruir a minha vida profissional, porque a minha mente continua no leito, mas a palavra de Jesus já foi liberada. Eu quero te falar nessa noite, querido, levanta e anda. Seja qualquer coisa que tenha prendido o seu coração, eu sinto Deus falando com você: levanta e anda, levanta e tenta de novo. Esse leito não é mais o seu lugar. Tira a sua mentalidade de um leito, coloca a sua mentalidade na palavra. Levanta e anda. Esse é o nosso Jesus. E aquele homem imediatamente começou a andar. E aquele dia era sábado, verso 10. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Fala comigo, misericórdia. Irmãos, todo dia que Deus faz algo grande na nossa vida, sempre vai ter um ladrão de alegria enviado pelo inferno. E às vezes a gente esquece do milagre e começa a pensar nas regras. Nossa, hoje eu posso carregar o leito ou eu não posso carregar o leito? Eu estou andando, eu fiquei 38 anos parado, Jesus mudou a minha vida. Aí vem uma semente de religiosidade e eu fico preso naquilo. Fala comigo, sai para lá, incredulidade. Aí vem a religiosidade e começa a analisar o milagre de Jesus. E olha o que diz o verso seguinte, verso 11. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Nós comentamos uma vez, e como é precioso perceber o poder da fé. Aquele homem nem sabia direito quem era Jesus, mas ele acreditou, e ele começou a andar, gente. Talvez você está entrando aqui pela primeira vez, ou é a primeira vez que você entra numa igreja. Eu quero te falar uma coisa: hoje pode ser o dia de transformação da sua vida. Nós vamos conhecer mais a Jesus, e a passagem continua ali, mas é a fé, é a fé, é a fé na palavra de Jesus. Ainda que eu não conheça a Bíblia inteira, se eu sei que parte da Bíblia se aplica a uma necessidade minha, Jesus pode mudar essa área da minha vida, mesmo enquanto eu não tenho conhecimento completo da Bíblia. A fé, a graça, a bondade do nosso Deus. Ele falou: olha, eu não sei quem é Ele, eu sei que eu vivi um milagre, eu sei que a minha vida mudou, e ninguém pode negar isso. Eu era assim, hoje eu sou assim, ninguém pode negar isso. Essa é a maior expressão de quem Ele é. O que Ele fez em mim, o que Ele fez em mim, só pode ser algo de Deus. Quem quer ter a sua vida assim? Quando as pessoas olharem para você e vão perguntar: quem fez isso? Como isso aconteceu? Você vai falar: olha, eu ainda estou conhecendo Ele, mas uma coisa eu sei: Ele é Deus. Ele é Deus, porque Ele fez o que só Ele podia fazer. Verso 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A Bíblia fala que Jesus encontrou ele no templo. Primeiro dia que o homem pôde andar de novo, para onde que ele foi? Para o templo. Quando Jesus faz, quando o milagre acontece, quando nós somos livres do leito,
quando nós somos livres da angústia, quando nós somos livres dos pensamentos de morte, quando nós somos livres da crise financeira, quando nós somos livres das aflições de anos da nossa vida, quando nós somos livres, para onde nós vamos? Para onde a sua liberdade te leva, é para onde vai estar o seu coração. Aquele homem, mesmo sem saber muito, ele falou: olha, Deus me deu tudo que eu queria, e a primeira coisa que eu quero fazer, e eu creio que ele fez para o resto da vida, é ir louvar o Senhor no templo, é estar na presença do Senhor, é cantar louvores porque Ele é bom, é render graças ao Senhor. Eu sou livre para ir para qualquer lugar do mundo. O que me traz aqui não é uma prisão, não é uma necessidade, é a minha liberdade em Cristo. O que me traz aqui nessa noite é a minha gratidão a Ele. O que me traz aqui nessa noite é o meu desejo de conhecê-lo mais e mais. Todos nós estamos aqui porque somos livres. Quando um milagre acontecer, quando a restituição acontecer, lembra de correr para o templo, porque Jesus sempre vai te reencontrar no templo. Aquele homem reencontrou Jesus, aquele homem conheceu Jesus, aquele homem se engajou, creio eu, na estrutura, começou a se envolver no ministério, e eu já trago figuradamente para nós. Ele começou a crescer, porque ele não queria ser só um milagre de Jesus, mas ele queria ser um instrumento para que outros pudessem conhecer Jesus também. Jesus falou para ele: olha, peques mais, eu te curei sem te condenar, eu transformei a sua vida sem falar do seu pecado, porque eu não sou um condenador, eu não sou um acusador. Eu te amo, mas não volta para onde eu te tirei. Eu te amo, mas não volta a ter aquelas atitudes. A verdadeira transformação é daqui para frente. O milagre, ele pode acontecer no instantâneo, mas o que vai mudar a vida de verdade é o relacionamento diário com Jesus. E aquele homem foi completamente transformado. Meu irmão, minha irmã, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus veio para acabar com esse quase. Jesus veio para acabar com esse de vez em quando. A Bíblia fala que de vez em quando um anjo vinha, de vez em quando a água se mexia, de vez em quando. Jesus veio para acabar com de vez em quando. De vez em quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, Jesus rasgou o véu e nos deu livre acesso pelo sangue. Chega de vez em quando. O acesso é livre. O acesso é livre. E Jesus está aqui.